Todos querem passar mais tempo com os filhos que já estão crescidos e criados, e alguns pais não desejam nem que o filho ou filha saia de casa, mas que morem juntos deles por toda a vida. Porém, como diz a canção, depois que cresce o filho, vira pássaro e quer voar, na história tocante de hoje, você vai entender a diferença entre sair de casa e abandonar a casa para que nunca aconteça uma situação como a das duas filhas dessa família com você. Em uma pequena cidade no interior, nasceu e cresceu uma garotinha que queria virar uma mulher sábia, chamada Alice Souza, nunca desejando se mudar para a cidade ou viver uma vida agitada, preferindo sempre a calma e segurança que o campo sempre lhe proporcionou. E assim, ela conheceu um belo jovem que a ajudou quando seu carro havia enguiçado numa estrada que ligava a cidade à sua fazenda. Foi amor à primeira vista. Ele nunca tinha conhecido uma mulher tão bela e determinada, não deixou a chance escapar e ali mesmo convidou-a para sair. Logo um tempo depois, seguindo os antigos costumes e tradições, eles se casaram cedo e tiveram duas belas filhas. Realizando seu antigo sonho, Alice criou suas filhas em uma belíssima fazenda. Via todos os dias o sol nascer e também se pôr. Ensinava para as pequenas garotinhas como tratar bem os animais que lá haviam e até mesmo como lidar com as pragas que tentavam arruinar as colheitas e plantações. As meninas sempre foram encantadas com aquilo. Amavam acordar ao som dos galos cantando e ir dormir à bela ópera de grilos que ficavam à beira de suas janelas. Porém, isso tudo foi mudando de figura à medida em que os anos se passaram. Cada vez mais elas reclamavam de como tudo era monótono e de como não tinham grandes festas ou os agitos que uma cidade grande tem. Alice e seu marido sabiam que esse dia iria chegar. O dia em que somente a linda fazenda e bela casa não bastariam para suas meninas e que o desejo de se mudar para a cidade se tornaria maior do que a vontade de viver com os pais. Se prepararam a vida toda conforme elas cresciam e demonstravam descontentamento. Sabia que seria muito difícil competirem com todo o entretenimento que elas poderiam ter, e ao atingirem a maioridade, as duas resolveram sair da casa dos pais e tentar a vida na cidade grande. Sendo muito bem educadas e puxando a inteligência da mãe, ambas as filhas conseguiram uma carreira de sucesso no mundo do empreendedorismo. Alice ficou chocada ao saber que elas se interessariam tanto pelo mundo dos negócios e pelo dinheiro, mas ficou feliz, junto do seu marido, pela belíssima trajetória das duas. E assim o tempo foi passando. As duas meninas viraram grandes e poderosas mulheres, e agora já tinham até seus próprios filhos e família. Entretanto, Alice e seu marido, junto a quase 50 anos, não viam tanto seus netos quanto gostariam. Eles não cobravam tanto das filhas, afinal, era uma longa viagem da cidade até a fazenda, e com tanta tecnologia e inovação, o que as crianças iriam fazer com dois idosos em uma fazenda? Porém, aquilo preocupava mais do que eles diziam e até mesmo pensavam. Não eram somente os netos que não visitavam, as filhas também não. Somente em alguns feriados ou aniversário, e mesmo assim, sabiam que nunca poderiam contar com a presença delas ou de suas famílias. Infelizmente, uma grave doença acometeu o esposo de Alice e ele faleceu no conforto de sua cama, na fazenda em que morou quase a vida toda. Sua mulher não saiu do seu lado nenhum instante durante as semanas finais, mas o que mais sentia dor não era a morte do seu marido, mas sim o pouco caso que as filhas faziam. Elas ligavam ocasionalmente apenas para verificar se ele já havia falecido ou não, o que gerava uma grande tristeza na velha Alice. Elas compareceram ao funeral, mas não levaram seus filhos. E afinal, por que levariam? Eles mal conheciam o próprio avô. Alice tentou se aproximar delas durante a cerimônia, para buscar até mesmo uma palavra de conforto, mediante a grande tristeza pela qual estava passando. Mas as duas filhas se mostraram frias e sem compaixão, indo embora logo depois do corpo ser enterrado e voltando somente para a leitura do testamento. Porém, elas sabiam que não iriam receber muita coisa. E não pelo fato de terem sido filhas ausentes, mas sim porque o pai delas não possuía grandes propriedades ou dinheiro. A maior parte estava com Alice, a mãe delas. As duas voltaram para a cidade e Alice ficou sozinha naquela grande casa da fazenda. Uma mulher de meia idade que morava na região ficou sabendo do falecimento de seu marido e foi falar com a senhora para saber se ela precisava de algo. Ao ver que Alice já estava em um estado que precisava de ajuda, a mulher que era enfermeira ofereceu para cuidar dela algumas vezes na semana, ajudar com a casa e monitorar sua saúde. Ela aceitou, já que sabia que suas filhas não fariam nada disso. Elas se tornaram grandes amigas. A enfermeira, que se chamava Laura, vinha visitar Alice 3 vezes por semana. Ela fazia comida acompanhada da senhora de idade, é claro, que nunca deixou de preparar seu próprio almoço e estava sempre ali dando dicas. Também fazia os afazeres domésticos da casa e administrava suas medicações. Se suas filhas já não a visitavam antes,
A partir do momento que Laura começou a tomar conta da senhora de idade, elas nunca mais apareceram pela região. Alice havia se livrado da maior parte de seus animais, deixando apenas os que conseguia tomar conta sozinha, não deixando essa tarefa para mais ninguém, a não ser ela, que sentia que toda vez que cuidava deles, ficava mais perto e lembrava de seu falecido marido, que amava essa parte da fazenda. Então, mesmo com sua saúde deteriorada, ela fazia de tudo para manter a propriedade rural em boas condições. Em um dia quente no interior, Laura foi fazer uma de suas visitas à velha senhora para garantir que estava tudo bem e dar os remédios que ela precisava tomar, e surpreendeu-se quando entrou na casa. Alice estava sentada em sua velha cadeira de balanço, que já tinha algumas partes da madeira quebradas devido à ação do tempo e dos cupins. Olhava álbuns de fotos antigas e chorava ao ver memórias de um tempo que nunca mais voltariam. Se torturando de novo, Dona Alice? Não fique triste olhando essas belas memórias. Fique feliz que pôde um dia vivê-las. E agora pode recordar, disse a enfermeira Laura para a velha senhora. Porém, ela sabia que não era tão fácil assim e experienciava quase que semanalmente aquela senhora sofrendo sem suas filhas. Laura tinha sua própria filha e sabia o quão mal iria se sentir caso a menina um dia a abandonasse e fosse morar longe sem dar notícias. Decidiu então agir. Esperou Alice pegar no sono, como fazia todas as tardes depois do almoço, e procurou em seu antigo celular o contato de algumas de suas filhas. Mas quando achou, ficou indecisa e começou a relutar se estava fazendo certo. Até onde ela poderia se meter na vida daquela família? Mesmo sem saber o que iria dizer e com as mãos suadas, Laura tomou a coragem e discou o número de uma das filhas. Ela não ficou surpresa quando, depois de mais de 10 tentativas, nenhuma das filhas atendeu. E se ela estivesse ligando em uma emergência, precisando de ajuda? Pensou ela, indignada com aquilo. Semanas se passaram e uma forte chuva castigou a região, com ventos e raios que destroem plantações, traumatizam animais e até mesmo destroem casas. Chuvas como aquelas eram o pesadelo de todo fazendeiro. Laura então recebe uma ligação de Dona Alice. Ela dizia que uma parte de seu telhado havia despencado com tanta água e que não sabia mais para quem ligar. Ao perguntar se ela havia feito a ligação para alguma de suas filhas, a velha senhora apenas disse: "Elas estão sempre muito ocupadas com o trabalho e com os filhos. Está tudo bem, eu consigo me virar sem elas, não quero incomodar." Aquilo havia sido a gota d'água para Laura. Com a casa precisando de reformas que levariam semanas e o estado debilitado de saúde de Alice, ela comunica ao seu marido e filha que levaria a senhora para morar com eles. Dona Alice não queria aceitar. Ela prometeu ao seu falecido que somente deixaria a fazenda para morar em um caixão, assim como ele fez. Porém, ela acabou cedendo ao ver que essa seria a única solução. Parecia até que a velha senhora sabia que nunca mais voltaria para a fazenda. Ela se despediu dos animais que ainda restavam, da velha casa e da bela vista que olhava todos os dias com suas filhas, vendo o sol nascer e se pôr, como se quisesse voltar no tempo e viver para sempre aqueles dias. Ao perguntar o porquê da senhora tratar tudo com uma grande melancolia e se iria voltar para lá depois de algumas semanas, Dona Alice respondeu: "Quando você tiver minha idade, vai perceber que cada semana deve ser apreciada como um mês, e cada ano deve ser apreciado como uma década. Me despeço dessa forma porque sei que na minha idade o tempo é curto e deve ser admirado." Parecia que ela sabia seu destino, como se tivesse sentido o que iria acontecer. Dona Alice faleceu no mesmo momento em que o sol nascia e iluminava a janela do quarto em que ela estava ficando na casa de Laura, 2 semanas depois de sair de casa. Não teve tempo para voltar para sua velha casa na fazenda, que terminou a reforma mais de um mês depois por conta de atrasos na obra. A enfermeira de meia idade então ligou para as filhas para comunicar que receberam a notícia com tristeza. Ao indagar se alguma das duas compareceriam ao funeral, ela recebeu a resposta: "Que diferença fará se formos? Ela não irá notar nossa ausência mesmo. Iremos depois para resolver as questões da casa." Antes de encerrar a ligação, Laura disse tudo que estava preso na garganta dela durante os últimos meses. Perguntou como poderiam tratar a mãe desse jeito, uma mulher que nunca fez mal algum a elas e somente as amou e lhes deu carinho. Porém, a ligação caiu antes mesmo que Laura pudesse ouvir a resposta. Algumas semanas depois do acontecido, a enfermeira estava em casa, ainda de luto, conversando com sua filha e a ajudando em alguns trabalhos da escola, quando sua campainha disparou em um volume alto e sem parar. Laura foi ver quem poderia estar tocando a campainha de sua casa desse jeito e já estava se preparando para um confronto com as 2 ingratas filhas de sua falecida patroa. Mas abriu a porta e foi surpreendida. Era um homem alto e de terno preto. Um homem que ela nunca tinha visto na sua vida. "Boa tarde, senhora Laura. Eu me chamo Alberto e estou aqui em nome da falecida senhora Alice", disse o misterioso homem. Ela o recebeu, pediu para entrar e ofereceu um café. Poderia ser um amigo de sua antiga amiga que queria saber o que aconteceu com a velha senhora ou até mesmo um filho perdido. Porém, o homem se apresentou como o advogado da família. Ele estava ali para ler o testamento de Dona Alice e falar que Laura e sua família haviam sido escolhidas para herdar a casa e todo o dinheiro que estava na conta da falecida.
Apesar de ser modesta, Alice tinha sido uma das maiores no ramo da agricultura e havia guardado boa parte de seu dinheiro. No momento em que ouviu isso, Laura quase caiu para trás. Nunca imaginou que Dona Alice tinha sido tão importante quando era mais jovem e nem queria herdar alguma parte de seu dinheiro. Laura passava por algumas dificuldades financeiras desde que seu marido havia perdido o emprego e viu aquilo como uma ótima oportunidade para criar sua filha e bancar os estudos da menina em uma boa escola. Ficou muito grata pela falecida patroa, que amava ainda mais depois desse belíssimo gesto. Junto disso, o advogado deixou também uma carta feita por Dona Alice, que teria que ser lida para suas filhas pela própria enfermeira, como desejava a velha senhora. No dia seguinte, um carro encostou na pista de barro que ficava em frente à casa da Laura e ela logo imaginou quem poderia ser pelos gritos de desespero e xingamentos que ouvia lá de dentro. Ao abrir a porta, ela pôde confirmar que se tratava das filhas de Dona Alice e a enfermeira começou a ouvir coisas horríveis de uma das mulheres. Você a manipulou para isso, não é? Era tudo um plano seu, sua interesseira. Isso não ficará assim. Pacientemente, Laura pegou em seu bolso a carta que havia sido deixada e começou a ler em voz alta. Se vocês duas estão ouvindo isso, então quer dizer que eu já não caminho mais por essa terra. Imagino que estejam xingando e amaldiçoando a inocente e doce Laura, mas tenha certeza que ela fará o melhor uso da casa e do dinheiro que vocês duas. Imagino que iriam vender ou transformar a minha fazenda em um shopping center ou coisa parecida. E isso não posso deixar. Sei que com Laura tudo ficará bem. Quanto ao dinheiro, sei que minhas queridas filhas nunca tiveram tempo para mim, então imagino que também não terão para meu dinheiro. Deixei para os meus netos uma quantia que poderão acessar quando atingirem 18 anos, pois sei que o pouco contato que tive com eles foi culpa de vocês e não deles. Adeus. E crie bem seus filhos para que nunca tenha que passar pelo que passei. As duas ficaram emocionadas e não conseguiram segurar as lágrimas. Junto da carta havia também o álbum de fotos, com fotos de toda a família reunida e feliz há anos atrás, que arrancaram ainda mais lágrimas das duas mulheres que entraram em seu carro e nunca mais voltaram para a região. Laura cuidou da fazenda e se mudou para casa com sua família, comprando novos animais e usando o dinheiro para deixar o local ainda mais belo. Ela gosta de pensar que no final de tudo, as duas se arrependeram de tratar os pais com tanto desapreço e de terem abandonado sua família. Se você gostou do vídeo e do que a Dona Alice fez, por favor deixa um like no vídeo e esse vídeo que está aparecendo aí na tela vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.